Boa noite, pessoal do YouTube, seja muito bem-vindas, meninas, à aula dos segredos do jejum intermitente. Jejum é uma prática que pode ser feita de forma tão natural, é tão fácil a gente se adaptar a esse estilo de comer quando a gente reconhece verdadeiramente a nossa fome, a nossa saciedade, e isso, na verdade, o protocolo de jejum intermitente, ela é uma jornada de autoconhecimento. Esse é o ponto mais importante. O jejum intermitente, ele não é uma prática nova, não é uma novidade. Na verdade, comer a cada 3 horas, esse hábito de beliscar o tempo todo, esse sim é uma prática que vem em meados dos anos 40 para cá. E aí, se a gente for parar para pensar na palavra jejum ou ficar horas sem comer, a gente encontra os primeiros relatos na Bíblia. Se você come a cada 3 horas, você está sempre com o trato gastrointestinal trabalhando. Ele não entra em repouso. E aí, olha só que interessante. Se você prestar atenção, o seu corpo, ele fala com você. Quem aqui já ficou gripado? Acho que todo mundo já ficou gripado. Não é normal que quando a gente fique gripado, a gente fique mais inapetente? A gente fique mais assim, eu não tô querendo comer? Isso é o corpo se comunicando com você, que naquele momento é interessante não comer para que ele use a sua energia para regenerar essas células, essa demanda que está precisando. E não use a energia para fazer a digestão daqueles alimentos que você está comendo o tempo inteiro. Quando começou a Revolução Industrial e a parte da produção dos alimentos industrializados, a produção de biscoitos, de coisinhas, a indústria mesmo incentivava que os trabalhadores pausassem o seu trabalho para comer. E aí foi criado alguns paradigmas que provavelmente você já ouviu, como por exemplo, olha, não pode sair de casa em jejum, porque senão você vai passar mal, tem que forrar o estômago com alguma coisinha. Olha só que loucura, nós fomos educados a preservar a fome, né? A evitar de sentir fome, que na verdade é uma resposta fisiológica. E a gente deve sentir fome. Olha, quando a gente come um excesso de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, a gente fica com um paladar mais viciado. E esse paladar mais viciado em açúcar, ele faz com que a gente aumente muito a secreção da insulina. A insulina, ela é um hormônio de crescimento e esse hormônio, ele faz com que você sinta cada vez mais fome. Então você fica beliscando e comendo o tempo todo. Em contrapartida, existe um protocolo que resolve essa questão do comer compulsivo, que é o jejum intermitente. A prática do jejum intermitente faz com que a secreção da insulina, que é esse hormônio de crescimento, que é esse hormônio que sinaliza a fome, ele fique reduzido. E assim você consegue comer menos do que você estava comendo. Então eu entendi que o jejum intermitente, ele é o protocolo ideal para tratar esse meu comer compulsivo, porque ele deixa a minha secreção de insulina mais baixa. Perfeito. Se eu quero usar o jejum como ferramenta para emagrecimento, eu preciso então aplicar um jejum programado, tá? Esse jejum programado, ele vai ter ali um número de horas em determinados dias da semana. Então, ele é um protocolo muito comum. Tem um carinha que geralmente as mulheres gostam muito. Já ouviram falar de um tal de Thor da Marvel? Quando ele botou aquele shape? O Thor, ele fez o protocolo de jejum intermitente, só que ele fazia jejum de 20 horas, ele fazia uma única refeição por dia, e essa única refeição colocou aquele shape nele, era uma refeição estratégica, e ficou aquele corpo que, nós meninas estávamos gostando de assistir. Para eu fazer o jejum programado, é claro que, meninas, a gente não tem uma produção cinematográfica na vida para fazer. A gente pode fazer, a gente não precisa ficar 20 horas em jejum, como o Thor fez para estar no filme da Marvel, mas a gente pode colocar ali entre 3 e 4 vezes por semana jejuns estratégicos que sejam de pelo menos 15 horas.
de 15 a 18 horas. Dentro desse jejum programado, eu posso fazer o jejum calórico, que é quando nessa janela de horas eu absolutamente não como nada que me traga calorias. Em termos práticos, por exemplo, se o meu jantar foi 8 da noite e o meu almoço no outro dia, meio-dia, então eu fiz aqui um jejum calórico, não comi nada que me traga calorias. Por que eu tô especificando isso? Porque se quando eu acordo 8 da manhã e eu quero ficar até meio-dia sem comer, nessa janela eu tomo chás, eu tomo água com gás, água com limão, café, isso não quebra o meu jejum, tá? Então eu fiz um jejum calórico. Existe também a possibilidade de eu fazer um jejum metabólico. Lembra que eu falei para vocês, meninas, que o jejum é uma estratégia interessante para eu deixar o meu nível de insulina baixo? Pois bem, eu consigo, se eu programei fazer o jejum amanhã, mas eu acordei com fome, eu consigo comer alguma coisinha sem estimular a insulina. Então eu mantenho o meu jejum metabólico e o efeito de emagrecimento que eu quero. Como eu posso fazer isso? Usando, por exemplo, um suplemento que usa MCT, que se chama MCT, que é um tipo de gordura que traz saciedade pra gente, que traz energia pra gente e que não quebra o jejum. Não quebra o jejum metabólico, só o jejum calórico. O MCT, ele melhora muito o aspecto cognitivo. Então, há dias que você tá com uma estafa mental e você precisa aumentar a sua demanda de produção. O MCT, ele ajuda muito nisso porque o nosso cérebro, ele ama esse suplemento. Então, ele é um dos suplementos que é como se eu botasse um turbo numa Ferrari. Se você já anda bem, você sai voando. A partir de agora, com muita alegria, eu vou abrir para vocês mais um grupo de emagrecimento, que é o Emagreça com Jejum Intermitente. Ai meu Deus, eu estava muito ansiosa para apresentar esse filho para vocês. É o meu protocolo de acompanhamento com vocês, para que vocês saibam executar o jejum de forma inteligente, para que vocês consigam emagrecer de 4 a 6 quilos nessas próximas 3 semanas comigo. Emagreça com jejum intermitente. Olha só, eu vou dividir o programa em 3 fases. A primeira fase a gente vai fazer um protocolo de dieta low carb, para que naturalmente a gente reduza essa quantidade de expressão de insulina. O segundo protocolo é o protocolo que se chama TRF, que é o jejum intervalado. Então eu vou orientar vocês que dá para fazer jejum comendo. E a terceira semana, essa aí sim, vocês entram no protocolo do jejum intermitente, para quem quiser, quem precisar emagrecer mais, dar continuidade ao protocolo. Além disso, o desafio ele vai acontecer dentro da Hotmart. Então, quando você acessar a plataforma do Hotmart, a gente vai ter uma base para que todas as pessoas já entrem no desafio conhecendo o básico. Olha só, fiz uma aula sobre hábitos matinais. Gente, quando eu acordo, o que eu preciso fazer? Como que eu vou encaixar? O que eu preciso pensar? Hábitos matinais. Gente, o primeiro pensamento da manhã ele precisa ser inteligente. 2, planejamento. Não dá para eu querer emagrecer 20 quilos, 10 quilos, não dá para eu manter o meu peso e não engordar se eu não tô ali pautada no meu planejamento. Então eu fiz uma aula de como você pode se planejar de forma eficiente e não desistir no meio do desafio. Fiz uma aula sobre mentalidade emagrecedora e disciplina. Quantas e quantas vezes eu escuto vocês falando: "Mas eu não consigo emagrecer porque eu não tenho disciplina. Começo a dieta na segunda e termino na quarta." Eu fiz uma aula para vocês só sobre disciplina, para você entender da onde vem a disciplina e se tornar uma pessoa que alcança as suas metas. Se você falou que você quer emagrecer, você vai emagrecer. Aprender a diferenciar sobre fome e vontade de comer na prática. Eu fiz uma aula sobre a pergunta de milhões, né? Todo mundo pergunta: "Má, como que eu calculo o déficit calórico? O que eu preciso fazer?" Como você reconhecer a sua saciedade, que para eu emagrecer de forma eficiente, não é só eu entender quando eu estou com fome, mas entender também
quando eu paro de comer porque eu me sinto saciada. E também como você estabelecer metas de sucesso e nunca se sentir frustrada. Então, assim que você fizer a adesão do meu protocolo Emagreça com Jejum Intermitente, automaticamente essas aulas todas já estão liberadas para você. Para você começar com os chakras todos alinhados, sua mentalidade alinhada, saber o que precisa comprar no mercado, como fazer receitas. As inscrições estão abertas agora e vão ficar durante essa semana com vagas limitadas. Por quê? Não é só um programa que você tem acesso a um cardápio, você de fato é mentorada por mim. Então todo esse sucesso que eu tenho aqui no consultório, que a gente viu agora, são 311 quilos perdidos no dia 5 de maio. Você também vai ter acesso a toda a expertise, porque eu estarei 21 dias com você. Então é muito mais do que um cardápio. Você vai ter um pedacinho do consultório na palma da sua mão, porque a gente vai fazer esse desafio de forma online. Antes de iniciar uma semana, a gente vai ter uma aula sobre o protocolo, que também é uma mentoria e aula tira dúvidas. Ali é o momento que a gente vai se encontrar e eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Então, a gente vai sentar e eu vou explicar pra vocês. Meninas, nessa semana o nosso cardápio é o cardápio low carb. Vamos ver tudo juntas? Quais legumes entram? Quais não entram? Posso comer pão? Não posso comer pão? Aí vocês vão falar, eu trabalho tal horário, o que você acha mais interessante? Levo de casa, como na rua? É o momento de eu adaptar para cada uma de vocês, então a gente faz por aquela semana. Antes da gente iniciar a segunda semana, que é o protocolo TRF, que é um protocolo que pouquíssimas pessoas no Instagram, Google viram falar, que é um protocolo muito técnico e muito eficiente, a gente vai fazer essa mentoria Tira Dúvidas. Então essas aulas elas acontecem semanalmente e é o momento que eu tenho com vocês. Esse é o momento ideal para ajustar essa cabeça, entender tudo o que precisa para manter o peso perdido, trabalhando esse mindset. A gente tem uma aula só sobre mentalidade, tá? É claro que a atividade física, ela colabora com o seu estilo de vida saudável, mas ela sozinha, ela não é suficiente para emagrecer. Já a dieta não. Muitas vezes quando a gente não treina e faz dieta, ela já é suficiente para a gente emagrecer. É só você olhar o tanto de pessoas que está na academia há um tempão e não emagrece. Por que ela não emagrece? Porque ela não faz déficit calórico. Agora, se eu fosse você, eu faria sim dieta, principalmente por isso. Se eu não posso caminhar, se eu não posso correr, se eu não posso fazer atividade física nenhuma, é aí que eu vou prestar atenção no meu corpo, que eu vou tomar cuidado com todas essas questões para não ganhar peso. É que quando nós estamos em grupo, a gente tem uma motivação. A gente vê a fotinha das meninas, a gente tem o ritual de se pesar e se pesar uma vez por semana, e aí faz a montagem de quantos quilos perdeu naquela semana. Então você não tem espaço para ficar desanimada. O que acontece quando às vezes a gente começa sozinha? Então, comecei a fazer dieta nessa semana na segunda, que tava um tempo super gostoso, tava calorzão, vim trabalhar de cropped e hoje já vim de cacharel e tem uma blusa de tricô quentinha no carro. Então, se você tá sozinha, esse tempo frio, você fala assim, putz, já não vou fazer dieta. Diferente de quando a gente tá em grupo. E meninas, esfriou, vamos fazer um caldo? Vamos fazer algo mais quentinho? Que contemple esse déficit calórico, não tire a gente do objetivo e ainda traz resultados. Então esse é o mais importante. Falando de sopas e caldos, posso falar do bônus? Sim. Acho que todo mundo vai querer uma receita de um caldinho e de uma sopinha, né? Vou fazer um bônus, um e-book de sopas e caldos. Olha o que virou esse e-book de sopas e caldos. Como diz a Pri, eu não sei fazer pouca coisa. Eu só faço muita coisa. Eu entrego muito mais do que vocês esperam. Só esse e-book, a Pri falou pra mim, o Diego também, que só o e-book valia o preço do Emagreça com Jejum Intermitente, que eu fiz demais. Então, as 50 primeiras meninas que fizerem a inscrição, que concluem a inscrição, vão ter acesso a esse e-book de presente. O Emagreça com Jejum Intermitente, ele é um programa de 21 dias que custa apenas R$ 97. E apenas mesmo, por quê?
Você tem acesso a todos esses conteúdos, essas aulas base para você aprender a se conhecer. Então é um mergulho de autoconhecimento que, assim, as coisas que eu tô falando para você ali no desafio são coisas que eu falo em consultório, que transforma a vida das minhas pacientes. Eu gosto de dizer para cada uma delas que eu quero ser a última nutricionista da sua vida, de fato sou, e eu quero ser a última nutricionista que você precisa conhecer, porque você vai aprender comigo a como ouvir o seu corpo e nunca mais ter problema com reganho de peso, porque olha, são duas dificuldades, emagrecer e quando começa a ganhar peso e perder peso de novo. Então você vai aprender o básico da vida que a gente esqueceu. Você vai ter 3 mentorias ao vivo comigo, pra gente falar de cada cardápio, pra eu conhecer a sua rotina. Então, é aquela mentoria mesmo, eu vou pegar na mão de vocês. Além disso, você vai ter um grupo no WhatsApp de interação, pra eu falar, oi querida, tudo bom? Aí você fala, tudo bom, o que a gente vai fazer hoje? Posta sua fotinho, aquele grupo que todo mundo fica feliz, tá? E se você for uma das 50 primeiras, você vai ter acesso a esse e-book muito lindo e muito gostoso que eu preparei para vocês. Um beijo, ótimo fim de noite para todas vocês. Vamos nos falando e eu quero todo mundo emagrecendo comigo para usarmos cropped juntas. Um beijo, tchau!